Senhor, né? Pode começar, né? A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vou estar lendo aqui no verso 8. Lembrando a igreja, né, que Reis é cartas, né? Livros, então é primeiro livro de Reis, né? Tem gente que tem que falar primeira, mas não é primeira, é primeiro Crônicas, segundo Crônica, primeiro Reis, segundo Reis. A gente vai falar primeira quando fala das cartas, né? Primeira carta de João, e assim vai, né? Para a gente poder estar falando certinho. Vamos ler então. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ele quem? Elias. Aleluia. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Só até aqui. Vamos fazer uma breve oração, só para complementar a oração da tua serva. Pai querido e amado, eis aí tua palavra. Peço que o Senhor use, Senhor, a minha boca para falar, Senhor, dos teus mistérios, da tua palavra, da tua salvação, do pão vivo que desce do céu, de forma que venhamos a estar assim alimentados pela tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor venha me instruir nesta noite, usando os meus lábios, ó Pai, para fazer assim a tua vontade neste lugar, para a honra e glória a tua, em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Podem sentar, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. A palavra vai nos ensinar, igreja. Primeira coisa, né, que nós devemos ler a palavra, né? Para que nós venhamos a ter o conhecimento daquilo que está sendo pregado. E esta passagem aqui de primeiro livro do Reis, capítulo 17, vai falar sobre Elias. Quando ele profetizou que haveria seca na terra, e ali Deus foi enviando ele para alguns lugares para ele se manter até que o Senhor mandasse chuva novamente sobre a face da terra. E ele estava lá no ribeiro de Querite, estava lá. Depois Deus mandou ele ir para Sarepta, a qual ele já tinha preparado uma mulher viúva para estar ali cuidando dele até que Deus enviasse chuva novamente. O que é bom aqui atentar para esta palavra é que naquele lugar ali havia seca, não estava chovendo mais. Segundo a palavra de Elias, não houve mais chuva ali. E ali, no caso, como não havia chuva, não teria como plantar. E como não teria como plantar, não teria alimentos. Não iria ter mato para os animais. Provavelmente muitos animais daquela época morreram. As plantas se secaram, E aqui já eu quero deixar a epígrafe deste texto como a provisão de Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso para prover no deserto. Em lugar de sequidão, ele é especialista para trazer salvação quando não há salvação. E aqui, aleluia, Deus falou, Elias, vai para Sarepta, e ali vai ter uma viúva. E quando ele chegou ali em Sarepta, ele viu uma viúva pegando cavacos, como diz, pedaço de lenha, para poder, como diz a palavra, fazer lá a sua última refeição. E Elias, vendo esta mulher, falou, pode me arrumar um pouco de água numa jarra? E a mulher foi lá, pegou a água para ele, e o primeiro mistério dessa passagem é essa: se havia seca, como é que esta mulher conseguiu água? Ela tinha uma reserva lá de água, ou ainda não tinha secado os poços daquele lugar, porque Deus sabe para onde mandaria ele. E naquele momento ali ele falou para aquela mulher, traga-me um pouco de água. E a mulher foi lá, pegou a água, veio e trouxe para o homem de Deus. E depois ele ainda falou assim, agora peço-te
traga-me um pouco de pão na mão para que eu coma. E ela falou assim, ó, vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija para poder fazer um bolo para eu e meu filho comer e depois morrer. Veja bem o que aquela senhora, aquela viúva estava passando. Ela estava ali a ponto de comer sua última refeição. E naquele momento, Deus enviou o profeta Elias para a casa daquela mulher. Aí nós, na nossa mente falha que nós temos, chegar um homem e falar para você, vai lá, faz um bolo com o que você tem e traz para mim primeiro. Nós, na nossa mente, nós falaríamos, que isso, rapaz? Eu só tenho ali um pedaço para o meu filho e para mim comer e vamos correr porque não tem mais de onde tirar. Está tudo seco, não chove, não cresce erva no campo, não tem como plantar para poder colher o trigo, as árvores já não dão mais frutos, né? Assim eu estou conjecturando por causa da situação do momento. Não chovia, segundo a palavra de Elias, não choveu mais naquele lugar. E ali ele foi e falou para aquela mulher, como está escrito aqui, ó, aleluia. Elias lhe disse, não temais, vai, faze conforme a tua palavra, porém, fazei disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Veja bem, você sabe que só tem ali um punhado, um pouquinho de azeite que você vai misturar, talvez vai fazer ali, né, uma coisa pequena ali, que seria, né, uma mordida para cada, não sei qual era a quantidade, mas para ela falar que só daria para fazer a última refeição, imagina você como aquela viúva pensou naquele momento. Ela deveria talvez até pensar assim, Deus, você está aí, olha a minha situação e você envia este profeta aqui para me pedir o meu último pedaço de pão. Mas aqui a palavra vai seguir, igreja. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É uma palavra linda, eu estou todo arrepiado aqui. Mas ainda assim, no seu olhar físico, quem iria acreditar? Esse homem está querendo me enganar. E ainda está usando o nome de Deus para usar o restinho da minha última refeição. Porque todos sabiam que não estava chovendo. Não tinha de onde tirar alimento. E qualquer um ali com má influência poderia usar ali para usurpar a última refeição da viúva. É porque nós, igreja, nós temos uma visão de tudo que já aconteceu. Mas se coloca naquele exato momento ali, você não tem nada, não está chovendo. Você não tem nada e não está chovendo. O orvalho não cresce ali, as plantas não crescem, não tem orvalho. Está tudo seco, imagina, você abriu o teu armário, não tem nada. Vai abrir lá não tinha geladeira na época, mas imagina no dia de hoje, você abre tua geladeira, nem água tem, porque não chove, está seco. Não tem provisão mais. Você já se convenceu que a última refeição é aquilo que está ali. Não tem mais. Você é viúva, ela tem um filho, talvez o filho seja pequeno. Naquela época, as viúvas não tinham recursos como tem hoje, né? Aí dependeria de outras pessoas. Vou falar que não daria para depender do filho, talvez o filho seja pequeno, não poderia trabalhar. Talvez, como acontece, né? Como aconteceu com a viúva do dia Eliseu, né?
talvez o filho dela seria tomado como escravo para que ela pudesse ter mais alguma coisa, mas aquelas pessoas daquele lugar talvez não queriam nem assumir dívida, porque não tem de onde tirar alimento. Não tem campo para poder plantar, porque não tem água, está tudo seco. Então talvez até aquele filho dela, como moeda de troca, não serviria mais, porque não teria com o que pagar. Eu estou conjecturando aqui para a igreja para entender o que estava se passando na mente daquela mulher. Talvez nós, hoje, estamos passando por algum problema parecido. O que a Bíblia nos ensina e que ela é um reflexo das coisas presentes. Talvez eu hoje não tenha dinheiro para pagar a minha dívida. Talvez hoje eu não tenha dinheiro para pagar o meu cartão. Talvez hoje eu não tenha dinheiro para poder ir no mercado fazer uma compra. Porque ainda que hoje o governo ainda te dê algum tipo de auxílio, né? Que existe vários tipos de auxílio dado pelo governo, mas tem muita gente que não participa desse auxílio. Tem muita gente que não conseguiu participar desse auxílio. Tem muita gente que não sabe como adquirir esse auxílio. E aí a pessoa sofre por dívidas, por enfermidades, talvez. Vamos dizer que você ainda, né, as viúvas de hoje ainda não é aposentada, mas está ali trabalhando, vendendo uma balinha, vendendo alguma coisa para poder se sustentar. Aí essa vem a adoecer. Como é que ela vai conseguir o seu ganha-pão? Como é que ela vai conseguir a sua ajuda? Então nós temos que conjecturar a palavra de Deus para os nossos dias atuais. O que eu posso tirar do exemplo desta mulher nestes dias? Eu não estou trabalhando, eu não tenho como comprar alimento para os meus filhos, eu não tenho como pagar as minhas dívidas. Daqui a pouco, aqueles que eu estou devendo vão vir tomar tudo que eu tenho. Eu já não tenho nada, vou ficar com menos ainda. E a preocupação é tanta que muitas das vezes a gente nem dorme. Quantas das vezes a gente bate a nossa cabeça no travesseiro, mas a nossa mente está assim: o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Não tem nada para me fazer. Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus, Ele é Deus de provisão. Deus, Ele é Deus de salvação. Deus, Ele é Deus que provê no deserto. Aonde não tem nada, Deus faz acontecer. Existia um povo que caminhava no deserto, a qual, por um acaso, até mesmo eles murmuravam muito, mas eles gritavam: Moisés, temos sede. Moisés batia na rocha e a rocha dava água. Moisés, nós temos fome. E Deus mandava ali aquela chuva de codornizes para eles comerem carne. E Deus mandava o maná, que era o pão que descia do céu. Mas o povo murmurava tanto, e as misericórdias de Deus são tantas, que eles falaram: Moisés, a gente está cansado de comer esse pão que desce do céu. Nós queremos carne, Moisés. Lá no Egito a gente comia lá, era alho, né? Eu até esqueci o que tinha lá. Tinha pimentão, tinha um negócio lá que fica bem difícil até de comer, né? Se a gente pensar assim. Tinha uns legumes assim lá eu esqueci qual é agora, mas o texto vai me dizer, aleluia, que aleluia, eles falaram assim: lá a gente comia esse negócio, agora aqui a gente está morrendo de fome, nós queremos comer carne. Aí Moisés clamou lá e Deus mandou uma chuva de codornas lá para eles comerem carne. E diz a palavra que foi tanta, que cobriu o chão. E eles pegaram tantas quanto eles podiam. Eu quero dizer, igreja, que muitas das vezes nos foge algumas coisinhas da palavra. Mas isso é para te instigar a abrir a Bíblia e ler. E o que é que está lá mesmo? Peraí, deixa eu ir lá procurar. Aqui está dizendo que tinha lá, era isso. Muitas das vezes a palavra nos deixa com algumas dúvidas. Isso é para que nós venhamos a pegar a Bíblia, abrir e ler. Porque é aqui que está a salvação. É aqui que está o verdadeiro alimento. É aqui que nós temos tudo o que precisamos para a salvação em Cristo Jesus. E a palavra vai dizer, igreja, aleluia,
que Elias foi lá, pediu àquela mulher: fazei primeiro um pão para mim, depois fazei para vocês. E a mulher foi lá e creu. Isso também que me arremete nos dias de hoje, igreja, é que nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Porque quando nós não acreditamos na palavra do Senhor, nós definhamos, nós nos perdemos. E Deus, Ele usa quem? Aleluia! Muitas das vezes Deus pode falar pessoalmente com cada um, mas em muitos dos casos Deus vai usar o servo dele para falar, como foi aqui no caso. Ele usou Elias para poder aqui, falar através daquela mulher. Vai lá e faça isso, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai secar, e nós vamos comer desta farinha e deste azeite até que o Senhor mande chuva do céu. Aleluia. Aleluia. E muitas das vezes, igreja, temos que crer no sobrenatural. Temos que crer em coisas que muitas das vezes vai fugir do nosso raciocínio. Que negócio é esse? Como é que panela não dá farinha? A botija não dá azeite? Não é? A botija não dá azeite. Ela tem o azeite, quando acaba, acaba. Mas ali naquele caso, até a botija deu azeite. A panela criou farinha. A farinha se multiplicou. Hoje nós temos fé em acreditar nessas coisas, porque nós vemos desde lá de trás até os dias de hoje o que já aconteceu. Mas pensa você nunca viu isso acontecer. Hoje nós cremos que Jesus, através de 5 pães e 2 peixinhos, Ele multiplicou para mais de 5.000. Pensa bem, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 pessoas comeram, e ainda a palavra vai dizer que sobrou 12 cestos de pães cheios. Pensa bem nisso. Como é que só tinha 5 pãezinhos e sobraram 12 cestos de pães? Esse pão, que pão é esse? Eu quero desse pão. Né? A palavra ela vai nos ensinar, igreja, que Deus, Ele prova e ensina o teu povo de várias maneiras. Veja bem que no decorrer da palavra, em muitas ocasiões, Deus deixou faltar a água, mas Deus mandou a água. Veja bem que quando Elias estava lá no monte, para poder fazer o sacrifício do novilho, pensa bem, se não estava chovendo, se estava uma seca horrível, como é que acharam ali algumas talhas de água para Elias molhar a lenha e a oferta? Eu estava conversando com minha esposa hoje. Da onde saiu aquelas talhas de água, varão? Estava seca, não chovia, não estava chovendo. Tanto que, olha só, tanto estava seco que o ribeiro de Querite estava seco. Foi aonde Deus mandou: Elias, vai para o ribeiro de Querite, que lá você será alimentado. Lá você vai beber água do ribeiro e você vai ser alimentado. Mas ali o ribeiro secou. Se o ribeiro secou, imagina lá na casa do pessoal. Imagina como é que estava dentro da casa dessas pessoas. Mas ainda houve água lá, para que ele jogasse algumas talhas de água em cima da oferta do novilho. Porque ali naquele momento, Elias estava defrontando os 850 profetas de Baal e de Acera, porque eles falaram que o Deus deles era maior. Eles falaram, Elias ainda falou: corta seu novilho e clama a seu Deus aí, vamos ver qual Deus que vai responder com fogo. E aqueles homens fizeram coisas horríveis ali, e nada. Elias ainda até zoou eles um pouquinho: chama mais alto. De repente ele está dormindo. Olha só, que Deus é esse que dorme? Que Deus é esse que dorme? Meu Deus não dorme não. Meu Deus não dorme não. Ah, chama mais alto. Talvez ele tenha saído em alguma viagem e eles tentaram, né? Ainda, pensa bem, eu fico pensando, igreja, meditando em algumas coisas, como é que a gente vê algumas coisas engraçadas na Bíblia dos profetas. Aleluia. Ué, imagina lá, o cego está cego.
Jesus chegou para ele e falou assim: me diga o que você quer que eu te faça. Pensa bem, o cego está cego. Jesus fala: me pede que eu vou fazer. Aí o cego vai pedir o quê? Eu quero comida? Eu quero, sei lá, uma casa? Não, eu quero enxergar. Não é? A gente vê algumas coisas engraçadas na Bíblia. O que você, se você não tem visão, o que você vai pedir a Deus? Para que você veja. Se você não tem saúde, o que você vai pedir a Deus? Saúde. Se você está passando por dificuldade, o que você vai pedir a Deus? Para que você saia daquela dificuldade. E nós vemos alguns casos desse tipo. Eliseu foi lá e caçoando dos 800 profetas de Baal. Aí ele falou assim: ó, acabou, agora é minha vez, né? Elias foi lá, preparou o altar, cortou o novilho, botou a lenha e ainda falou assim: ó, taca a água. Mas peraí, como é que isso vai pegar fogo se está molhado? Só que as pessoas, muitas das vezes, esquecem da onde veio essa água, se estava seca. Eu estava falando com minha esposa, provavelmente Deus já mandou já ali algumas talhas de água, algumas coisas ali, porque da onde que tiraram? Primeiro que eles estavam no monte. Quem é que levou algumas talhas de água para o monte? Pensa. Não, pega aí, manda, traz a água aqui, molha aí, ó. Molha aí, ó. Ele fez um regozinho em volta do altar lá e joga água, joga água de novo. Foi tanta água que a água escorreu pela lenha e ficou ali no rego que ele fez ali em volta do altar. Aí ele só clamou a Deus. Aí veio aquela labareda de fogo. Consumiu o altar, consumiu a oferta, ainda consumiu, ainda lambeu a água que estava em volta do altar. Esta é a provisão do meu Deus. No deserto ele faz florescer. No deserto ele traz salvação. Não importa o que você está passando hoje na tua vida. O que importa é que se você crê em Deus, Deus vai mandar a provisão. Não importa a dificuldade que você está passando, Deus ele vai entrar com provisão nas suas necessidades. Deus ele é fiel e justo. E ali, mediante aquela provação que aquela viúva passou, ela comeu, bebeu, né? E do melhor, né? Porque azeite era uma das melhores coisas que tinha por lá, né? A gente vê aí quando fala do azeite e a farinha, que eram as melhores coisas que tinha por lá. E ali ela comeu, bebeu até que veio chuva sobre a face da terra. E assim se cumpriu a palavra, aleluia, a qual Deus deu por intermédio de Elias àquela mulher. Veja bem que profeta maravilhoso. E que ainda vai voltar, tá? Elias está vivo. Elias foi tomado numa carruagem de fogo. Elias, ele subiu para papai. Eu não sei se ele está perto de papai. Acredito que não esteja ainda no Éden, né? Mas ele está em algum lugar. Está ali no céu, não sei qual céu, né? Porque dizem que até temos palavra que podemos dizer que tem gente já no jardim, né? Como diz a palavra lá na cruz com Jesus, que Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Mas eu não sei ali como foi bem colocada aquela palavra, mas eu acredito que está lá, está com Deus. Está com Deus não sei aonde, né? Mas está com Deus. Mas em algum momento ele vai voltar. A palavra vai dizer que eles vão ser a testemunha, né? Porque eles vão morrer ainda. Eles serão mortos naquele grande dia, o dia das duas testemunhas. Mas isso aí é palavra para outro dia. Amém? O que eu quero trazer aqui, igreja, é que Deus usou poderosamente um profeta naquele dia. E Ele também usa poderosamente os profetas nos dias de hoje, a qual nós trazemos aqui a palavra viva e eficaz do Senhor, a qual Ele está entrando com providência na minha e na tua vida. Ele não deixa o justo mendigar o pão. Eu sou prova viva disso, que Ele não me deixa mendigar o pão. Estou aí, né? Consigo fazer os meus trabalhozinhos ali, ó, mas desempregado. E eu estou sendo ali, ó, abençoado por Deus,
Porque nem eu mesmo consigo, eu acredito porque é provisão de Deus, mas nem eu consigo acreditar na provisão chegando na hora certa das minhas necessidades. Na hora certa, minhas provisões, elas chegam, porque Deus, Ele está cuidando de mim. E Ele cuida de vocês também. Ele cuida, nem que seja pouquinho em pouquinho, Ele vai cuidando. E o essencial para que nós venhamos a estar na vontade de Deus é como uma historiazinha que existe. Tem uma história que vai contar a história de um homem que ele está em cima do muro. Vocês já ouviram essa? O homem está em cima do muro, mas de um lado estão os anjos do Senhor e do outro lado estão os demônios. E ali, naquele muro ali, os anjos estão sempre gritando para aquele homem: venha para cá, desce para o lado de cá. Os anjos chamando aquele homem para descer do muro. Desce do muro, vem para cá, vem para perto dos anjos. E aí ele foi ali e achou estranho. Por que só os anjos chamavam eles? Mas os demônios não chamavam ele para descer. Aí ele foi e perguntou: por que os anjos ficam me chamando para ir para o lado deles, mas vocês não falam nada? Eles falaram assim, porque quem já está em cima do muro já é nosso. Quem oscila na mente já é do diabo. Quem não está ali firmado na fé já está andando no caminho errado. Então, igreja, a palavra primeiramente vai dizer: creia. Não ande em cima do muro, creia em Jesus. Creia na palavra do Senhor e será salvo tu e tua casa. Amém, igreja? A palavra do Senhor é essa: creia que Deus trará provisão no deserto. Creia que Deus não vai deixar padecer o justo. Deus não vai deixar mendigar o justo. Deus vai prover, mas para Deus prover, você tem que crer. E outra, Deus nunca chamou ninguém que esteja parado, esperando ali com o braço cruzado. Em toda a Bíblia, Deus vai mostrar para nós que todos aqueles que foram chamados, eles não estavam ali parados, eles estavam fazendo alguma coisa. Olha lá para Gideão, olha lá para Jefté, olha lá para muitos outros. Eliseu, por exemplo, Eliseu aqui, que foi o moço de Elias, o que ele estava fazendo? Estava lá, cuidando da terra, lá com aquelas juntas de boi. Quando ele foi chamado, o que ele fez? Foi lá, desmontou o carro, cortou a junta de boi, fez uma fogueira, deu aqueles alimentos ali para o povo ali, e depois seguiu a Elias. Veja bem que Deus não chama ninguém parado. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que estar em ação. Porque em ação, aleluia, Deus vai prover o sobrenatural e vai nos dar aquilo que precisamos para quando Ele vir chamar: vinde bendito de meu Pai, nós podermos ir até Ele. Amém, igreja? E até aqui Deus me deu, né? Amém?